Boa tarde a todos. Sobre a proteção de Deus, vamos iniciar os nossos trabalhos. A Comissão Permanente de Administração Tributária, Financeira, Orçamentária e Pública da Câmara, composta por ex-presidente Antônio Martins, relator Irene Koski e Edmar Macheski, membro. Declaro aberto o trabalho desta primeira audiência pública do ano 2021, para avaliação das metas fiscais do primeiro quadrimestre do ano de 2021. Essa audiência é realizada em cumprimento do dispositivo 4º do artigo 9º da Lei Complementar 101, de 4 de maio de 2000. Lei de Responsabilidade de Gestão Fiscal, que afirma que até o final do mês de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo vai demonstrar e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre, em audiência pública permanente à Comissão da Câmara. Convidamos para compor a mesa o senhor presidente dessa casa, Genauro Arruba. O senhor Vivaldo Lessa Moreira, prefeito municipal. Representando o setor jurídico da Prefeitura, do senhor Marco Antônio Rosa, procurador jurídico do município. Representante do setor de planejamento, senhor Eurico Machado, secretário de Administração e Planejamento. Representando o setor a tesouraria, a senhora Irene Urque. Queria agradecer aqui que está presente nesta casa. Eu vou fugir um pouquinho do protocolo por motivo de nós ficar meio espalhado, para não ficar muito aglomerados. E só vou agradecer e muito obrigado pela presença do senhor Edson Gonçalves de Oliveira, secretário de Educação. Representando o setor da saúde, o senhor Amadeu Eliso Santos. Representante do setor do pátio, Valdomiro Ranchuca. Representante do setor social, a senhora Amanda Kuchela. E os demais que estão presentes. Queria também agradecer aqui e dar as boas-vindas para a Amanda, substituindo a Rose Mari Maibuk no setor social. E parabenizá-lo pelo bom trabalho que vem desenvolvendo. Neste momento, peço ao contador, antes de um pouco, queria informar os senhores, antes de passar a palavra ao contador, informo a todos que, se houver questionamento, o contador dará uma pausa nas explanações para responder, portanto, as perguntas pode ser feita a qualquer momento. Nesse momento, peço ao contador da Prefeitura para que dê início à exposição contábil, detalhando por cada departamento com enfoque no cumprimento das metas estabelecidas. João, pode ficar à vontade, e a todos que estão presentes. Passo a palavra para o contador João. Boa tarde a todos. Primeiramente, cumprimentando o Vivaldo, nosso prefeito municipal, ao Genauro, presidente dessa casa, ao Martins, presidente dessa mesa, a Irene, nossa secretária de Fazenda, ao Dr. Marcos, nosso procurador jurídico, e o Eurico, nosso secretário de Administração e Planejamento, e todos os demais presentes aqui.
Bom, como o nosso presidente Martins já comentou, a gente está em cumprimento ao artigo 9º, parágrafo 4º da Lei de Responsabilidades Fiscais, onde que diz que até o final dos meses de maio, setembro e fevereiro, o Poder Executivo demonstrará e avaliar o cumprimento das metas fiscais de cada quadrimestre em audiência pública na comissão referida no parágrafo 1º do artigo 166 da Constituição, ou equivalente das casas legislativas estaduais e municipais, no nosso caso aqui no Legislativo, prestando contas referente ao primeiro quadrimestre do exercício de 2021. As metas fiscais serão apresentadas da seguinte forma. Primeiramente, essas metas fiscais das receitas, depois um comparativo entre as receitas arrecadadas no quadrimestre de 2021 em relação ao quadrimestre de 2020, as metas fiscais das despesas e as metas fiscais gerais. Nas metas fiscais das receitas, as previsões de receita de impostos e taxas. Previsão para o exercício, 3.407.000, arrecadado no primeiro quadrimestre, R$ 825.725,60, um total de 24,23% do total previsto para o exercício de 2021. As receitas de contribuições, previsão de 869.000, arrecadado 254.025. A nossa principal receita de contribuição seria a receita da COSIP, né? Um total de 29% do previsto para o exercício. Receita patrimonial, 301.000. As nossas principais receitas são aquelas provenientes de aplicação financeira. Arrecadamos até o primeiro quadrimestre R$ 12.014, um total de 3,8% do previsto. Receita de serviços, previsão de 60.000, arrecadados 15.372, também um total de 25% do valor previsto. As transferências correntes, que são todas as transferências, tanto do governo federal como do governo estadual, o IPI, aliás, o FPM, o ICMS, o IPVA e outras. Total previsto de 39.044.000, arrecadado no primeiro quadrimestre, R$ 12.167.966, 31,16% do total previsto para o exercício. Outras receitas correntes, previsão de 52.000, arrecadado no primeiro quadrimestre, 9.715, 18% do previsto. O total das receitas correntes para o exercício de 2021 é de 43.757.000. O total arrecadado até o primeiro quadrimestre foi de R$ 13.284.819,94, 30,36% do previsto para o exercício. As receitas de capitais, que são as nossas principais receitas, são provenientes de convênios, tanto do governo federal como do governo estadual. Nós recebemos no primeiro quadrimestre R$ 756.700. Então, o total geral das receitas previstas para 2021 é de R$ 43.757.000, foram arrecadadas no primeiro quadrimestre R$ 14.041.520,27, um total de 32,09% do previsto para o exercício de 2021. Nessa tela seria um demonstrativo das receitas próprias do município, que são as provenientes de IPTU, ISS, Imposto de Renda e outros. Então, a gente arrecadou no primeiro quadrimestre R$ 825.725,60. Desse total, R$ 164 foram de contribuições de melhoria, taxas de poder de polícia e vigilância, R$ 106.067, 12% do total arrecadado das receitas próprias, ITBI, R$ 272.799, 33,04% do total, ISS, Imposto sobre Serviços, R$ 138.481, 16,77% do total arrecadado. Imposto de renda, as principais são os impostos de renda retido dos prestadores de serviço
e também dos servidores municipais. O total foi de R$ 235.469, 28,52%. A receita com IPTU, R$ 72.744, 8,81%. Essas receitas de IPTU são provenientes de dívida ativa, né, porque ainda não houve início da arrecadação com IPTU no exercício de 2021. Então, esse seria um demonstrativo daquelas receitas próprias do município, que não dependem de transferência, nada, são aquelas riquezas que o próprio município gera. Nessa tela é um comparativo das principais receitas do município no primeiro quadrimestre de 2020 em relação ao primeiro quadrimestre de 2021. As receitas tributárias foram arrecadadas em 2020, 849.984, em 2021, no primeiro quadrimestre, R$ 825.725,60, uma evolução negativa de R$ 24.258. O FPM, aqui eu já estou dando o valor líquido, já descontado a dedução para a formação do Fundeb. No primeiro quadrimestre de 2020, foram R$ 3.550.754, em 2021, no primeiro quadrimestre, foi de R$ 4.262.773, uma evolução positiva de R$ 712.000. O ITR, R$ 36.165 em 2020, R$ 50.249 no primeiro quadrimestre de 2021, também uma evolução positiva de R$ 14.000. O ITR também a gente pode dizer assim, que é uma receita sazonal, né? A principal arrecadação dela vai ocorrer lá no final do mês de setembro e mês de outubro. Esses valores aí são provenientes de alguns ITRs pagos em atraso ou parcelamento, que também pode ter acontecido. As transferências do Fundo Nacional de Saúde, do Governo Federal. R$ 839.694 em 2020, R$ 648.830 em 2021, também uma evolução negativa de R$ 190.000. Transferência do Fundo Nacional de Assistência Social, R$ 66.678 em 2020, R$ 45.544 em 2021, também um valor negativo de R$ 21.134. As transferências do FNDE, que são o Salário Educação, o PENAT, o PENAI e o PDDE. Em 2020, R$ 211.891, 2021, R$ 211.676, também permaneceu praticamente quase o mesmo valor, né? Uma diferença de R$ 215 a menor. O ICMS, que é a principal receita do governo estadual para o município, principal repasse, em 2020 foi de R$ 3.203.049, 2021, R$ 3.855.854, também uma evolução positiva de R$ 652.805,21. O IPVA, R$ 658.412 em 2020, em 2021, R$ 732.210, também uma evolução positiva de R$ 73.797. O IPI exportação, R$ 45.676, em 2021, R$ 61.765, uma evolução positiva também de R$ 16.000. A transferência do Fundeb, em 2020, foi de R$ 1.641.405 no primeiro quadrimestre e R$ 1.870.388 no quadrimestre de 2021, também uma evolução positiva de R$ 228.982. Então, dessas principais receitas, em 2020, no primeiro quadrimestre, houve uma arrecadação de R$ 11.103.713, no primeiro quadrimestre de 2021, R$ 12.565.017, uma evolução positiva no geral de R$ 1.461.304,42. João, com licença, queria só agradecer a presença da vereadora Maria Santina. Muito obrigado pela presença e fique à vontade, Vossa Excelência. Ô, João, eu queria fazer uma pergunta.
Por que o fundo de participação do município teve um crescimento assim, bem grande ali, no caso? Qual foi a receita aqui? É, o principal, as principais receitas que formam o FPM são o IPI e o imposto de renda. Então, quando a economia brasileira está assim, gerando bastante riqueza, a arrecadação do governo federal aumenta, automaticamente aumenta o nosso repasse. Assim, quando há queda, ele automaticamente reflete para o município também. Essa receita principal, a arrecadação do governo federal para o FPM, é o IPI e o imposto de renda. Não depende muito do município. E esse aumento aí no ICMS seria das safras anteriores que teve boas no município e foi arrecadado esse valor aí acima? Sim, também para o município é o reflexo disso aí. Na verdade, o ICMS são de todas as riquezas do município, né? E aí, para fazer o cálculo do índice de repasse para o município, existe uma planilha lá do governo estadual, até bem complexa, que ele pega a média dos últimos 3 anos, calcula quanto de riqueza o município gerou e quanto que isso representa no bolo total do ICMS e faz o rateio depois. Mas é proveniente da arrecadação, mas não é... O valor de repasse é do exercício, é a arrecadação do exercício, mas o cálculo do índice pega vários exercícios, né, e é feito uma média. Tá? Mas assim, quando a nossa principal receita aqui provém da agricultura, né, quanto mais produzir, automaticamente vai aumentar o nosso rateio do ICMS. E no SUS ali nós tivemos uma perca bem considerável, né? Sim, ali é uma evolução negativa de R$190 mil, né? O maior reflexo aí, né, eu acho, assim que assim, esse ano não existe mais o repasse para enfrentamento da Covid. Do governo federal não houve repasse nenhum esse ano. Pode ser que aí que seja essa queda na arrecadação. Essa diferença. Do SUS. Muito obrigado. Bom, terminada a parte das receitas, se não houver mais nenhum questionamento, a gente vai falar agora das despesas. As metas fiscais das despesas previstas e executadas, os restos a pagar, a nossa dívida flutuante, a amortização da dívida fundada e despesas com pessoal. O total das despesas previstas para o exercício de 2021 com pessoal e encargos sociais. Previsão inicial de 21.178.400, empenhados no primeiro quadrimestre, 5.847.865, um total de 27,61% do previsto para o exercício. O mesmo valor foi liquidado e desse total foram pagos R$ 5.595.865,38, um total a pagar de R$ 252 mil. Esse valor que aparece com folha, geralmente são os encargos sociais, que eles não são pagos no dia 30, são pagos no dia 10, né? Então, por isso que aparece o valor de pessoal encargos a pagar, porque a nossa data de base é o dia 30 de abril, né? Então, no dia 30 de abril, a gente tinha 252 mil com folha a pagar ainda. Juros e encargos da dívida, previsão inicial de 306 mil, foram empenhados 102.862,85, 33,62% do valor previsto para o exercício, o mesmo valor foi liquidado e o mesmo valor foi pago. Outras despesas correntes, que são todas as despesas gerais de manutenção do município. Previsão para o exercício, 18.052.960, foram empenhados 4.325.579,69, um total de 23,96% do previsto para o exercício. Do total empenhado foram liquidados 3.651.270. Esse valor liquidado quer dizer aquelas compras já realizadas no primeiro quadrimestre. E do total liquidado, foram pagos 3.388.621,
restando a pagar ainda R$ 936.957,84. O total previsto de despesas correntes para o exercício de 2021 é de R$ 39.537.400. O total das despesas correntes empenhadas foram de R$ 10.272.308,43, 25,99% do previsto para exercício, e do total empenhado foram liquidados R$ 9.601.979,77, e do total liquidados foram pagos R$ 9.087.358, um total a pagar ainda de despesas correntes de R$ 1.188.958,35. Investimentos. Previsão para exercício de 885.100, já foram empenhados 1.216.125, um total de 37% acima do previsto. Do total empenhado foram liquidados, R$ 1.155.344, e do total liquidado já foram pagos R$ 1.145.389,24, restando a pagar ainda R$ 70.733. Amortização de dívida. Previsão para exercício de R$ 1.164.000. Foram empenhados no primeiro quadrimestre R$ 362.142, 31% do previsto. O mesmo valor foi liquidado e pago. O total das despesas de capitais previstas para o exercício de 2021 é de R$ 2.049.600. Desse total já foram empenhados R$ 1.578.269, 77% do previsto. Do total empenhado foram liquidados R$ 1.517.487, e do total liquidado foram pagos R$ 1.507.532,08, total a pagar de R$ 70.733. O total das despesas para o exercício de 2021 é de R$ 41.709.000, já foram empenhados no primeiro quadrimestre R$ 11.854.573, 28,42% do previsto. Do total empenhado já foram liquidados R$ 11.119.486,81, e do total liquidado já foram pagos R$ 10.594.882,16, um total a pagar no encerramento do primeiro quadrimestre era de R$ 1.259.691,80. Nessa tela aqui seria um demonstrativo de como que são classificadas as despesas do município por natureza de despesa. Então, com pensões, o município empenhou R$ 11.470. Vencimentos e vantagens fixas, que são os vencimentos dos servidores, R$ 5.157.822,82. As obrigações patronais, tanto com o Fundo de Previdência Próprio, como o INSS, R$ 631.265,74. Juros da dívida, R$ 102.862. Indenizações e restituições, R$ 5.041. Indenizações e restituições trabalhistas, R$ 47.307. Subvenções sociais, que é o valor a ser repassado no exercício para as entidades, né? R$ 220.200. Rateio de consórcio público. Nossos consórcios são o Sisconcan, o SAMU e o Consórcio Paraná Saúde, de medicamentos. R$ 436.593,79. Diárias total do município, R$ 41.990. Material de consumo, que são todas as despesas gerais do município, R$ 1.017.008. Distribuição gratuita, R$ 26.881. Passagens e despesas com locomoção, R$ 9.216. Serviços terceiros, pessoa física, R$ 137.104. Serviços terceiros, pessoa jurídica, R$ 2.061.240. Serviços de tecnologia da informação e comunicação, que são os aluguéis de sistemas nossos, R$ 69.200.
Obrigações tributárias, 151.100, que é a contribuição para o PASEP. Sentenças judiciais, 9.337. Obras e instalações, 941.017. Aquisição de equipamentos e material permanente, 275.105. O principal das nossas dívidas, que foram pagos, 352.805. E o aporte financeiro para o RPPS, o município já fez o pagamento esse ano de 150 mil. A gente ainda não tem o cálculo atuarial finalizado ainda, né? Mas mesmo assim o município já começou a fazer o pagamento para que lá no final do exercício não fique um valor muito alto para ser pago. Então o total empenhado por natureza, 11.854.573,96 centavos. Que seriam os restos a pagar e os de exercícios anteriores. No início do exercício ainda existiam restos a pagar do exercício de 2011 de 7.800, permanece o mesmo valor a pagar ainda. 2012, 500.938, permanece o mesmo valor. O valor principal aqui, que todo mundo sabe, que é o valor da aquisição daquele ônibus que não foi pago. Mais para frente a gente vai demonstrar aqui, enquanto que está o valor daquela dívida lá para ser pago agora. De 2016 ainda existe um resto de R$ 631, ainda permanece. De 2017, 3.513, permanece o mesmo valor. E 2019 também, um total de restos a pagar de 2.054, permanece o mesmo valor. Esses valorzinhos que aparecem aí desses 3 exercícios, são um valor que foi feito um acordo até referendado pela Câmara, que era uma diferença salarial dos professores, e teve alguns professores que foram embora, e o município ainda não conseguiu uma forma de fazer o pagamento para eles, por isso que ainda permanece ali. De 2020, no início do exercício eram de 865.544, foram baixados no primeiro quadrimestre 638.777, um total a pagar ainda de R$ 226.767. Então, o total de restos a pagar de exercícios anteriores era de R$ 1.380.482, foram baixados no primeiro quadrimestre 638.777, ainda um total a pagar de R$ 741.705,08. Que seria um demonstrativo do total da dívida do município a curto prazo. Aquela dívida que os municípios tivessem que parar as atividades e pagar dentro do exercício, então seria isso aí. Empenhos a processar, que são os empenhos não liquidados de 2021, 735.087. Os empenhos processados, que é aqueles que realmente ocorreu a compra no primeiro quadrimestre, só não foram pagos, 524.604,65. O total de empenhos do exercício de 2021 a pagar ainda é de 1.259.691,80. De exercícios anteriores, 741.705, então o total de dívida do município com os fornecedores do exercício atual e de exercícios anteriores era de R$ 2.000.396,88. Os consignados, que são aqueles valores retidos em folha de pagamento de servidores ou de prestadores de serviços para o município. Também são valores que são principais os das folhas, eles são retidos dos servidores no dia 30 e são pagos no dia 10, então por isso que aparece um valor de consignado elevado ali no encerramento do primeiro quadrimestre. O valor a ser repassado para a INSS e o Fundo de Previdência, R$ 165.252,42. Imposto de renda retido na fonte, R$ 68.038. Outros consignados, que são a contribuição para a Seron, Cispron, os empréstimos dos servidores, todos, R$ 152.854,31. Só assim, dizendo, não sei se a Serena vai querer comentar ou não, no dia 30, o valor que é retido do servidor,
ele é retirado da conta, da qual conta que vai fazer o pagamento, e é depositado numa conta específica, que se chama lá a conta consignados. Então, esse valor o município não paga diretamente para o servidor, mas lá no dia 30 ele já tira das contas gerais da prefeitura e coloca numa conta específica, denominada de conta consignada, que ali ela já deixou de ser o dinheiro do município, é dinheiro de um terceiro. Então, por isso que se deposita nessa conta para depois fazer o pagamento para aqueles que têm de direito. Depósito calção, 15.540,53. Esses depósitos são das empresas que participam dos nossos processos licitatórios, tem algumas por força de edital, né, tanto do governo federal, do governo estadual, de convênios, que se exige que se faça um depósito calção para participar do processo. Depois se encerrou o processo e não houve questionamento algum, é devolvido. E também aqueles que vão executar obras, também existem alguns contratos que sejam feitos também o depósito calção para execução, e no final do encerramento do contrato é feita a devolução. O total das consignações, então, 401.686, o total da nossa dívida flutuante, no encerramento do primeiro quadrimestre, R$ 2.403.083,03. Aqui seria a nossa dívida a longo prazo. São aquelas que não são necessariamente obrigadas a ser liquidadas no exercício, mas existem parcelamentos de 240 meses, 120 e outros, e alguns menores. Dívida com o INSS. No início do exercício, era de R$ 3.181.390. Foram baixadas no primeiro quadrimestre 128.074, um total a pagar ainda de R$ 3.053.315. Dívida com o PASEP, 398.220, foram pagos 12.038, um total a pagar ainda de 386.182. Dívida com a FGTS, 138.923, foram pagos 5.389, um total ainda de R$ 133.534. Dívida com o Fundo de Previdência, 4.314.443, foram pagos R$ 78.279,92, um total a pagar ainda de R$ 4.236.163,81. Com a Expresso Nordeste, 476.000 é o valor inscrito. A gente não tem o valor total da dívida ainda, porque existe uma ação de cobrança que está sendo discutida. Então, assim que houver uma definição do valor, será atualizado ali. O Dr. Jorge também, 465.000, acho que todos sabem, né, a aquisição do Hospital Municipal, que também existe uma ação na Justiça que está sendo discutido, e a gente não tem como apurar o valor real da dívida. Fomento Paraná, que são os financiamentos para investimento, esse primeiro seria a aquisição dos equipamentos, os caminhões e a pá carregadeira. No início do exercício era de 643.361, foram baixados 96.740, total a pagar ainda de 546.621. O outro financiamento para a revitalização das avenidas, um total de 599.603, ainda não houve o início da amortização da dívida, ainda permanece o mesmo valor. Com o BRDE, que é o valor referente ao financiamento para a modernização da iluminação pública, né? 2.477.066, foram baixados 32.282, a pagar ainda R$ 2.444.783. As dívidas com a Idair Bittencourt, 13.829, foram pagos 6.800 no primeiro quadrimestre, ainda um total a pagar de 7.022. J. de Paula, 2.537, já houve a liquidação total desse precatório. José Heraldo Maia, 9.321,64, permanece o mesmo valor. Outros precatórios ainda que estão sendo discutidos, 409.317, permanece o mesmo valor.
César Aurélio 30, aliás, Sintra, desculpe, 43.599, 559, permanece o mesmo valor. Leandro Chatoski, 12.864, ainda permanece o mesmo valor. Agnaldo Bonilha, 10.000, permanece o mesmo valor ainda. Laércio Monteiro, 48.000, permanece o mesmo valor. Caixa Econômica Federal, 46.211, permanece o mesmo valor. Isalina Del Gregon, 18.170, também permanece o mesmo valor. Leonel Bueno, 23.427, permanece o mesmo valor. Iman Latim América, 836.000, permanece o mesmo valor. Esse é o valor daquela dívida com os ônibus, né, que já está escrito na central de precatório. Então, todos esses valores que eu disse aqui agora, com exceção dos parcelamentos com as previdências e com a Receita Federal e a Expresso Nordeste e o Dr. Jorge, todos esses outros, eles estão lá na central de precatórios do Ministério da Justiça, ele que administra essa dívida. O município faz um depósito mensal numa conta aberta pelo Ministério da Justiça de 1,2% da receita corrente líquida, que agora está dando, se eu não me engano, quase 40.000, né, Irene? Eu não me recordo o valor exato agora, que o município todo mês faz o depósito lá, e essa central de precatórios que libera o pagamento para esses credores. Então, para o exercício de 2021, são esses que estão na relação de pagamentos. Existem outros ainda que estão em discussão, mas ainda ele não aparece aqui porque não existe a determinação ainda de pagamento. Então, a nossa dívida total, dívida fundada a longo prazo, no início do exercício é de 14.169.693,55, foram baixados 362.142, um total a pagar ainda de 13.807.550, que dá um total de 33,7% da nossa receita corrente líquida, que era de 41.752.224,39. Nesse quadro aqui seria o demonstrativo da nossa despesa com pessoal, né? Pessoal ativo, 19.124.721, inativo e pensionistas, 36.467. Outras despesas de contratos de terceiro, que o tribunal considera como despesa de pessoal, ele inclui no cálculo da despesa R$ 7.080. A despesa bruta com pessoal, então, seria de R$ 19.168.269. As deduções para cálculo do índice, de 378.686. A despesa líquida para apuração do índice de pessoal seria de 18.789.583,58 centavos. A nossa receita corrente líquida bruta, 41.752.224,39 reais. As deduções que o tribunal considera, que são as provenientes de repasse de emenda parlamentar, no nosso caso 600.000, então a dedução de 600.000, o total líquido da receita corrente líquida para cálculo do despesas com pessoal, 41.152.224,39. A nossa despesa líquida com pessoal 18.789, que dá um total de 45,66% da nossa receita corrente líquida. Também a gente pode ver que está tudo dentro da normalidade também. Seria interferência para a Câmara, né? Os valores repassados mensalmente para manutenção das atividades dessa casa, 150.250, referentes aos meses de janeiro, fevereiro, março e abril, um total no primeiro quadrimestre de R$ 601.000, repassado para o Legislativo. Agora seriam as despesas com educação, saúde e social. O total das despesas empenhadas na Secretaria de Educação e Cultura com vencimentos e vantagens fixas
foi de R$ 2.114.235,60. Obrigações patronais, R$ 253.748. Diárias, R$ 625. Material de consumo, um total de R$ 64.616. As principais despesas seriam com combustíveis e lubrificantes, o valor aproximado de R$ 2.300. Aquisição de pneu, R$ 24.980. Peças de manutenção, R$ 3.800. E material de expediente, R$ 13.870. E material de limpeza, gêneros alimentícios e outros, R$ 8.597. Material de distribuição gratuita, merenda, que seria merenda escolar, R$ 2.385. Serviços terceiros, pessoa jurídica, R$ 39.313. Desse total, despesas com água, R$ 7.300, com energia, R$ 4.840. Despesas de oficina e autoelétrica, R$ 2.000. Serviços de comunicações, que seriam telefonia e também internet, R$ 6.500. E despesa com vigilância, R$ 7.800. Subvenções sociais, R$ 65.000. Desse total, repassado para a APAE. Esse é o total empenhado para exercício, foram pagos no primeiro quadrimestre, R$ 26.100. O restante será pago durante o transcorrer do exercício. Indenizações e restituições trabalhistas, R$ 3.529. Equipamentos e material permanente, R$ 151.900. O principal aí é a aquisição de um Havana, o valor de R$ 150.000, né, que já está aqui no município. Então, o total geral das despesas da Secretaria de Educação e Cultura de R$ 2.695.352,51. Nesse quadro seria um demonstrativo do valor arrecadado e do valor do executado com o Fundeb. Então, a nossa dedução para a formação do Fundeb, que são retido 20% das receitas com ICMS, IPI, FPM, IPVA, que são as principais, e o IPI exportação, 20% é retido do município e volta para o governo federal para a formação do rateio. Então, o município devolveu para o governo federal R$ 2.240.712,86 e recebeu como receita R$ 1.870.388,01. Então, houve uma evolução negativa e o município acabou contribuindo a mais para a formação do Fundeb, um valor de R$ 370.324. As receitas com aplicação financeira do Fundeb foi de R$ 410,85. Então, o total das receitas do Fundeb no primeiro quadrimestre foi de R$ 1.870.798,86. O total empenhado e pago, todas as nossas arrecadação do Fundeb era destinado a pagamento de folha de pagamento dos profissionais do magistério. Então, foram empenhados no primeiro quadrimestre R$ 1.788.061, que dá um total de 95,58% do total arrecadado de R$ 1.870.000. Então, a gente pode ver que no primeiro quadrimestre não houve necessidade de aporte ainda, né? Pelo menos ela conseguiu pagar a despesa com folha, mas, por outro lado, não sobrou recurso para que se fosse investido em outras áreas da educação. Que seria um demonstrativo de como que é feito o cálculo do valor investido na educação. As receitas que fazem parte do rateio com impostos e taxas do município é um total de R$ 719.494. As transferências constitucionais, R$ 11.203.564. Então, o total das receitas que fazem parte do rateio foi de R$ 11.923.558,47. Desse total tem as receitas do Fundeb, que a gente já falou, R$ 1.870.000, mais aplicação. Então, o total das receitas do Fundeb, só complementando, R$ 1.870.798. As despesas custeadas com recurso próprio do município,
para cálculo do rateio foram de R$ 688.388,16. Esse é o total daqueles 2.900.000, do total geral da despesa da educação, que foram custeados com recursos próprios do município. Daquele total, 688.000 foi de recurso próprio. Então, o total das despesas com recursos próprios, mais o Fundeb, que faz parte do rateio total, deu R$ 2.439.883,10. Quando existe uma regra do tribunal, que ela diz que quando é um valor negativo do repasse do Fundeb, quando o município recebe a menos do que repassou, esse valor negativo é considerado como se fosse investido na educação. Então, quando é positivo, ele deduz do total, e quando ele é negativo, ele soma. Então, adicionados 370.000, o total das despesas seriam de R$ 2.810.207,95, que dá um total de 23,57% dos 11.923.058 arrecadados. A gente não atingiu os 25%, mas isso é por força também de estar com as aulas, ainda não voltaram da forma presencial, e no início do exercício, janeiro e fevereiro, geralmente as despesas são menores, né? Mas o principal é que no encerramento do exercício seja cumprido o índice no mínimo de 25%. Geralmente, nos encerramentos do exercício, o município acaba investindo entre 28% e 29%. Terminada a parte da educação, vamos passar para a Secretaria de Saúde agora. O total empenhado com vencimentos e vantagens fixas, R$ 1.362.062, obrigações patronais, R$ 172.526, despesas com diárias, R$ 29.715, geralmente na Secretaria de Saúde é a secretaria que mais tem despesas com diárias, né, por força dos nossos motoristas que estão aí em viagem constante quase todos os dias, né. Material de consumo, 355.406, as principais, combustível, 121.000, material farmacológico, material odontológico e material hospitalar, 138.000, pneus, 9.000, material de expediente, 13.800, IPI, que são equipamentos de proteção individual, 18.000, gêneros alimentícios e material de limpeza, 19.200. Despesas com locomoção, são despesas com passagens, 9.216. Serviços terceiros, pessoa física, 130.678. As nossas principais despesas são 98.000 com aluguel do hospital e R$ 24.000 com o programa Mais Médicos, são os valores repassados mensalmente para os médicos. Serviços terceiros, pessoa jurídica, R$ 1.410.790,28. Nossa principal despesa seria de R$ 1.240.000, que foi o valor repassado para a empresa que administra o hospital. 30.000 com energia elétrica, 8.000 com despesas com água, comunicações, telefone e internet, R$ 12.000, seguro dos veículos, 7.400, despesas com laboratórios de análises clínicas, 7.500, e hospedagens lá nas casas de apoio de Curitiba e também de Cascavel, um total de R$ 14.000. Seriam as principais despesas com serviços terceiros de pessoa jurídica. Serviços de tecnologia, informação e comunicação, 7.400, também é o aluguel do sistema utilizado pela Secretaria de Saúde. Subvenções sociais, 39.400, é o valor a ser repassado para a ACTAR. E rateio para a participação do consórcio público, 436.593. As nossas principais despesas são com o Sisconcan, o SAMU e o consórcio Paraná Saúde. E ali no primeiro quadrimestre assim, aparece um valor bem mais elevado, por conta daquele acordo que o município fez, tanto com a Santa Casa de Campo Mourão, como com a Santa Casa de Goerê,
e houve um repasse para auxílio no combate à Covid. Se eu não me engano, foi um valor de 120 mil, né, Irene? Eu não me lembro, mas se não me engano foi esse valor. E ele foi repassado via Sisconcan. O município repassou para a Sisconcan e a Sisconcan fez o repasse para a Santa Casa de Campo Mourão e também de Goierê. Total empenhado na Secretaria de Saúde, R$ 3.971.439,47. Também é um demonstrativo de como que é feito o cálculo, né? As receitas próprias, 719 mil. As transferências constitucionais, 11.203.000. O total das receitas para cálculo do rateio, R$ 11.923.058,47. O total das despesas foram de R$ 3.971.439,17. Desse total, R$ 2.425.193,26 foram custeados com recursos próprios do município, né? Que dá um total de 20,34% dos R$ 11.923.000 arrecadados. Então, houve um valor aplicado a maior, né? O mínimo que o município teria que aplicar para atingir os 15% de recursos próprios seria de R$ 1.788.000. O município acabou aplicando R$ 638.661 a mais de recursos próprios com despesas de saúde. Na Secretaria de Ação Social, o valor empenhado, vencimentos e vantagens fixas 376.115, obrigações patronais 53.692, subvenções sociais 87.300, esse valor praticamente total é repassado para a manutenção do asilo. Existe um valor de 3 mil e alguma coisa que é para pai, mas o principal aí seria para a manutenção do asilo. Diárias, 2.615, material de consumo, 34.700, as principais, material de expediente, 1.400, combustíveis, 12.000, gêneros alimentícios, 6.000, EPI, 7.800 e pneu, 2.200. Material de distribuição gratuita, 6.850, também distribuição de cestas básicas. Serviços terceiros, pessoa física, 3.520. E serviços terceiros, pessoa jurídica, 47.578. Total das despesas na Secretaria de Ação Social, de 612.378. Também um demonstrativo do valor investido, né? Total das receitas, 11.923.000. Total das despesas, 612.000. Desses 612.000, 59.000 foram pagos com recurso dos programas, tanto do governo federal como do governo estadual. E 552.772 foram pagos com recursos, foram pagos ou serão pagos, né? Com recursos próprios do município, que também dá 4,64% dos 11 milhões arrecadados até o primeiro quadrimestre. Agora seriam as despesas com manutenção do gabinete. Vencimentos e vantagens fixas, 61.000. Obrigações patronais, 9.568. Diárias, 3.635. Material de consumo, 1.136. Serviços terceiros, pessoa jurídica, 1.976,15. O total empenhado, R$ 78.055,64. Na Secretaria de Administração e Planejamento, pensões, 11.470, vencimentos e vantagens fixas, 625.028, obrigações patronais, 67.384, diárias, 4.140, material de consumo, 37.543, as principais, 11.000 de combustível, gêneros alimentícios e material de limpeza, R$ 3.000, e material de expediente e material de informática, R$ 15.000. Serviços terceiros, pessoa jurídica, pessoa física, aliás, R$ 238. Serviços terceiros, pessoa jurídica, R$ 187.300. Dessas principais, 33.000 com energia, 11.000 com água,
13 mil com telefone e internet, suporte nos sistemas que o município utiliza, R$ 20.000, publicidade legal, R$ 11.000, que é o valor que o município paga para a tribuna, que é o nosso diário oficial, é o órgão de publicação dos atos oficiais do município. São as principais receitas, aliás, as principais despesas com serviços terceiros de pessoa jurídica. Serviços de tecnologia, informação e comunicação, R$ 61.000, que são os aluguéis dos sistemas. Obrigações tributárias, R$ 151.100, que é o valor para a formação contribuição para a formação do PASEP. Equipamentos e material permanente, R$ 100.000, que é a aquisição daquele ônibus, que vai ser destinado, acho que para o transporte dos acadêmicos, né? Indenizações e restituições trabalhistas, R$ 43.777. E o aporte, o município já fez o pagamento do aporte no primeiro quadrimestre, para a cobertura do déficit setorial, de R$ 150.000. O total das despesas da Secretaria de Administração, então, de R$ 1.439.816,36. Na Secretaria de Fazenda, vencimentos e vantagens fixas, R$ 56.061, obrigações patronais, R$ 5.344, juros da dívida, R$ 102.862, diárias, R$ 185, material de consumo, R$ 295, serviços terceiros, pessoa jurídica, R$ 9.250, as principais despesas aí são com tarifas bancárias, são os valores até consideráveis que o município tem com manutenção das contas e o pagamento dos fornecedores. Sentenças judiciais, 9.337, indenizações e restituições, 5.041, e o principal da dívida, R$ 352.805. O total das despesas da Secretaria de Fazenda, então, no primeiro quadrimestre, foi de R$ 541.183,23. Na Secretaria de Serviços Públicos, total empenhado com vencimentos e vantagens fixas, R$ 323.743, obrigações patronais, R$ 36.300, diárias, R$ 825, material de consumo, R$ 489.857,88. As principais despesas são combustíveis e lubrificantes, filtros, R$ 237.000, aquisição de pneus, R$ 97.000, peças de manutenção, R$ 69.000, material de construção, para manutenção tanto das estradas, como, dos asfaltos, dos buracos e outros, dos prédios do município, o total foi de R$ 59.000. Serviços terceiros pessoa jurídica, R$ 2.667. Serviços terceiros pessoa física, pessoa física o primeiro, R$ 2.667, serviços terceiros pessoa jurídica, R$ 214.870. As principais despesas seriam com iluminação pública, R$ 98.000, e R$ 80.000 são despesas com oficina, despesas com revisões das máquinas, dos veículos, e também com recap de pneus, um total de serviços de R$ 80.000. Obras e instalações, R$ 941.017,69, desse total, R$ 89.000 foi lá para a construção do calçamento no Alto São João, drenagem e calçamento também do Jardim Anchieta 1, total de R$ 63.000, drenagem e pavimentação no Jardim Anchieta 2, R$ 116.000, pavimentação na Rua Geraldo Magela, R$ 156.000, na readequação da estrada do Jararaca, R$ 319.000, e na iluminação pública, R$ 194.000. Equipamentos e material permanente, R$ 9.555, que foi a aquisição de motosserra e roçadeiras para a Secretaria. O total das despesas empenhada na Secretaria de Serviços Públicos no primeiro quadrimestre foi de R$ 2.018.837,48.
Na Secretaria de Desenvolvimento, que envolve o Departamento de Indústria e Comércio, o Departamento de Meio Ambiente e o Departamento de Agricultura. Vencimentos e vantagens fixas, 182 mil, obrigações patronais, 23.466, diárias, 250 mil, material de consumo, 25.531, desse total, aproximadamente 10 mil com combustíveis e 6.900 na aquisição dos formulários para emissão das notas do produtor lá. Subvenções sociais, 28.500, que é o valor do convênio com as mulheres crocheteiras, né? Serviços terceiros, pessoa jurídica, R$ 142.949. As principais despesas nossas seriam com a associação dos recicláveis, R$ 30 mil aproximadamente, e com a Terra Norte, que é a nossa coletora de lixo também, R$ 85 mil, e R$ 12.600 também foi a contratação da empresa para fazer o teste de vazão daqueles poços artesianos que o município perfurou. Só corrigindo aqui, João, para nossos munícipes que estão acompanhando pelo Face, você falou em diária 250 mil, então correto era R$ 250, né? De diária. Desculpa então, o valor das despesas com diárias na Secretaria de Desenvolvimento foi de R$ 250 e não 250 mil. Houve um equívoco da minha parte, eu peço desculpa a todos aí. O valor correto, R$ 250. Obrigado, presidente. Aquisição de material permanente, 13.650, que é o valor da aquisição de uma moto. Total das despesas empenhadas na Secretaria de Desenvolvimento, então, de R$ 416.365,35. As despesas da Secretaria de Esportes e Turismo, vencimentos e vantagens fixas, R$ 56.819, obrigações patronais, R$ 9.233,59, material de consumo, R$ 7.914, e serviços terceiros de pessoa jurídica, R$ 7.177, o total empenhado na Secretaria de Esportes e Turismo, R$ 81.141,44. Da nossa parte, senhor presidente, se não houver algum questionamento, a gente dá por encerrado os nossos trabalhos. Fica aberto aí para as perguntas e questionamentos, quem quiser, fica à vontade. Também, Vossa Excelência, o prefeito pode se manifestar. Boa tarde a todos, aqueles que nos acompanham pela rede social. Boa tarde, senhor presidente da Comissão de Orçamento, Antônio Martins. Excelentíssimo senhor presidente do Legislativo, Genaro Ruba. Também cumprimento aqui a vereadora Irene, que se faz presente, vereadora Maria Santina, os demais servidores do Legislativo Municipal e também os colegas servidores públicos do Executivo Municipal de Roncador, os já nominados, e também quero ressaltar aqui a presença do nosso controlador interno, Sidney Augusto Caras, que também auxilia os trabalhos e tem também a missão de prezar pela transparência e pela eficácia do recurso público. João, eu só queria, assim, para título de esclarecimento, com relação à subvenção, quando coloca ali subvenção para algumas entidades do município, entre elas citada a APAI, né, no valor de 80 e alguma coisa, né, lá na planilha da educação, subvenção lá embaixo, né, 65 mil, ali inclui a APAI, né, e também na subvenção nas outras secretarias. A forma desse valor ali colocada é pelo valor empenhado no ano
ou é pelo valor pago durante o quadrimestre? Ou é o empenho global? Sim, só para esclarecer, assim, o valor empenhado de subvenções para a PAI, né, o valor empenhado para o exercício, né, R$ 65.000. A gente ali, para efeito de apresentação, a gente está considerando o valor empenhado, e esse valor empenhado é previsto para o exercício total, né, de 2021. Existe um cronograma de desembolso, que são pagos valores mensais, né, se eu não me engano, o da APAI, a da APAI é um valor empenhado de 65 mil e foram pagos no primeiro quadrimestre. Vocês não vão ter na planilha aí, porque eu só considerei o valor empenhado, mas o valor pago no primeiro quadrimestre foi de R$ 26.100. Ok. É só a E título, sim, né, de isso. esclarecimento, quando fala em subvenção, por exemplo, para Actar ou para Acmor, né, que são as mulheres que trabalham no artesanato, então é o empenho para o ano todo, né, valores para o ano todo, e aí ao longo do quadrimestre vai sendo liquidado e pago, né? Sim, eles apresentam um plano de trabalho, o município analisa, a secretaria que vai assinar o termo de fomento, ela analisa, aprova o plano e existe um cronograma de desembolso mensal que é executado durante o transcorrer do exercício. Mas para efeito de apresentação, a gente considera aqui o valor empenhado total, e não só o valor liquidado ou pago, né? O valor Perfeito. total empenhado para o exercício. Só para o entendimento, então, não quer dizer que a determinada entidade recebeu esse valor já nesse primeiro quadrimestre. Sim, está provisionado, né, o valor para receber ao longo do exercício, né? Como o exemplo que você citou da APAI, né? Sim, para todas as entidades nós temos os convênios assinados, os termos de fomento, tanto com a APAI, como com a Actar, como com a Acmor. E os valores apresentados ali são valores globais para o exercício de 2021. Prefeito Vivaldo, muito boa tarde. Presidente da Comissão Martins, vereadora Maria Santina, muito obrigado pela presença. Vereadora Irene, nós queremos agradecer também aos colegas servidores, aos internautas que nos acompanham pelas nossas redes sociais. Parabenizar aqui, prefeito, a sua equipe técnica. A gente sempre fala que não há parte política sem a parte técnica e muito menos a parte técnica sem a parte política. As duas têm que estar sempre caminhando para e passo. E a gente vê aqui através dos números, né, até por uma imposição da nossa lei de responsabilidade fiscal, que o município deve vir à Câmara Municipal, perante a comissão aqui presidida pelo colega Martins, para fazer a exposição dos dados, notadamente aqui dos dados de saúde, aplicação das obrigações constitucionais da saúde e da educação, mas a administração como um todo, né, traduzidas aqui em números. E a gente consegue visualizar através dos números a quantas anda a saúde financeira do nosso município. E não seria diferente, a gente percebe a parte técnica muito coesa, muito enxuta, né? Com todas as dificuldades trazidas aí pela arrecadação, pelas obrigações, pelas dívidas, né? Nós temos aí um número considerável de dívidas a longo prazo, as dívidas ditas fundadas, né, João? Mas a gente fica feliz porque sabe que a coisa está andando. Nós temos aqui, através dos números, a saúde financeira do município. Então, parabenizar o senhor, a nossa vice-prefeita Aline, né? A equipe técnica da prefeitura que está fazendo aí o seu trabalho com brilhantismo. E é claro, precisamos também acelerar ainda mais a parte política, que é onde as coisas acontecem. Temos percebido aqui o prefeito, os secretários, os vereadores aí correndo atrás, né, buscando as parcerias a nível de estado e a nível de governo federal também, para que o município possa cada vez mais receber os benefícios aí para a nossa população que precisa e merece do nosso apoio e a nossa consideração. Então, eram essas palavras, o nosso muito obrigado aí pela exposição, e fica livre aí se alguém
mais quiser fazer uso da palavra, né, Martins? Ali daquele total, serviços terceiros, pessoa jurídica, o total empenhado de R$ 214.870,84. Desse total, um valor arredondado, não estou dizendo o valor exato, mas o valor aproximado, 98 mil, foi com despesa de manutenção da iluminação pública. Ele é assim, eu não sei esclarecer assim completamente, porque acho que não houve, acho que não se terminou toda a instalação ainda, né, Irene? E a Copel está aguardando, assim que se faça toda a instalação, que se comunique a Copel para que ela possa fazer uma atualização do cálculo com despesa de eliminação. Ainda a Copel vem utilizando o critério anterior. Ela não atualizou o critério ainda de cálculo com despesa de eliminação pública ainda. Então ainda permanece o mesmo. Eu acho que, não sei se o município já pediu, Irene. Boa tarde a todos. O município, Maria, já fez o pedido para a Copel via ofício. A Copel reencaminhou para nós um formulário e o município está terminando o preenchimento desse formulário. Vai ser reenviado para a Copel e nós vamos conseguir esse valor provavelmente retroativo a fevereiro. Então, assim, nós estamos trabalhando junto à Copel. Continua aberto aí para as perguntas. Gostaria de ressaltar a importância da audiência pública, né, excelentíssimo senhor vereador Antônio Martins, que sempre tem conduzido de maneira muito transparente, fazendo os questionamentos, para que a população possa saber como que anda, como disse o nosso presidente do Legislativo, como que anda a saúde financeira do município de Roncador. Nós temos que prezar sempre pela transparência e se utilizando aí da lei de responsabilidade fiscal, que traz para nós esse dispositivo onde nós devemos prestar conta aos nossos vereadores, legítimos representantes do povo, também a toda a nossa população, que são realmente o objetivo máximo da administração municipal. São eles que fazem parte, que contribuem com o seu trabalho, com o pagamento dos seus impostos, e nós, como servidores públicos, devemos prezar sempre pela eficiência e pela eficácia do serviço prestado. E a audiência pública, ela é extremamente importante para nós sabermos como que anda o nosso município. Vocês perceberam e puderam analisar quando o contador João Estuc colocou ali as dívidas fundadas, que infelizmente entrou mais um precatório. É 800 mil reais, se o João puder pôr ali na telinha da dívida fundada. Era uma ação que estava tramitando na justiça, que é a cobrança dos ônibus. Está lá o valor, 836.070,13 centavos. A empresa Man Latim América, cobrando 2 ônibus que o município adquiriu em mandatos anteriores, e infelizmente o recurso não foi para a empresa. E agora resta esse saldo para que nós, cidadãos, nos preocupamos em resolver esse problema. Então é importante nós acompanharmos a audiência pública para sabermos o que realmente está acontecendo. Então você pode perceber que é a última linha, então é o mais recente dívida que entra para o município de Roncador, para que a gente possa saldar. Daqueles
R$ 362 mil que foram pagos nos primeiros quatro meses, ali nós temos também um valor que é referente a investimento. Quando se trata de pagamento de investimento, onde a população já usufrui de alguma coisa, seja caminhão, avenida, uma iluminação, é algo que realmente compensa. Agora, quando paga-se uma dívida aonde já não se tem mais a utilização, e isso deveria ter sido utilizado pela população lá atrás, é algo que realmente pesa no orçamento. Porque quando paga uma dívida fundada, deixa de se fazer uma rua, deixa de melhorar uma sala de aula, deixa de, talvez, ter bons profissionais em certas áreas de desenvolvimento do município. Então, por isso que eu vejo a importância da audiência pública para que a população possa saber e, ao mesmo tempo, possa nos ajudar, assim como os nossos vereadores têm feito a cada dia, nos ajudando, nos auxiliando e cobrando também, né? Já tivemos aí reuniões com todos os vereadores, onde já cobraram o prefeito, cobraram o executivo, sobre a questão das obras que estão no município, que estão em andamento no município, ou que estão sendo executadas, e essa participação torna o município de Roncador mais forte. Então, quero agradecer aqui a todos os vereadores que, nesse momento, se empenham muito em buscar recursos para que a gente possa melhorar a vida e a qualidade de vida do nosso povo de Roncador, principalmente nesse momento em que estamos enfrentando um dos piores momentos da epidemia da Covid-19. Mas tenho certeza que juntos nós vamos vencer e vamos superar essas e outras barreiras que virão pela frente. Obrigado, Martins. Obrigado, presidente. Obrigado a todos que compareceram. Ô, João, só para título de conhecimentos, que nós temos aí novos vereadores que assumiu nesse primeiro dia deste ano, eu queria saber com você, já que o prefeito Vivaldo Leste tocou nesse assunto, eu também estava curioso para saber, essas dívidas fundadas, elas... Eu queria saber quanto que foi anterior ao 2012 e qual de 2012 para cá. Você tem condições de explanar para nós? Separadamente? Senhor presidente, agora eu não tenho o valor, né, porque assim, todo ano existe uma atualização, né? Se a gente for pegar lá de 2012, eu não vou me recordar agora, mas na próxima eu posso trazer e na próxima audiência eu posso encaminhar para, se houver necessidade, se encaminhe antes, né? Mas são vários, se eu não me engano, passou de 6 milhões, 6, 7 milhões que o município pagou de 2012 não, de 2013 até 2020. Eu não me recordo agora, mas passou de 7 milhões. Muito bem, muito obrigado. Martins, se me permite. Fica à vontade, Di. Analisando aqui os dados da dívida fundada, a gente verifica que a maioria aqui, o que não é precatório, é INSS, PASEP, FGTS e Fundo de Previdência. Então, a Irene está aqui e pode confirmar isso. Com dívidas em relação ao INSS não há de 2013 para cá. Porque quando o município, inclusive o Vivaldo era vice à época, né, nós fizemos um parcelamento do INSS, uma das condições para a manutenção do parcelamento era o pagamento efetivo da contribuição corrente do INSS. Então, se a gente deixa de pagar o INSS naquilo que é corrente, nós perdemos os benefícios do parcelamento do INSS. Da mesma forma, a PASEP, FGTS e Fundo de Previdência. Essas dívidas aqui, com relação ao Fundo de Previdência, também são parcelamentos anteriores a 2013. Né? O município, com exceção dos aportes que parcelou, inclusive já liquidou, né? Foram feitos parcelamentos em 60 vezes, não há nenhuma dívida de 2013 para cá. Né? O município vem cumprindo rigorosamente com as contribuições que são retidas e as patronais. A única dívida fundada que a gente pode verificar aqui
são, como o prefeito falou, as dívidas de investimento, que é a Fomento Paraná, o BRDE. As demais são ações judiciais relativas a aquisições anteriores a 2013. Na verdade, eu estou apenas respondendo um questionamento do senhor presidente. Mais algum questionamento? Fica à vontade para mais perguntas. Não havendo mais nenhum questionamento, agradeço ao presidente do Legislativo, estendendo os agradecimentos a todos os vereadores, especialmente para a vereadora Maria Santini e para a Irene Cosca, desculpe, que estão presentes, ao prefeito municipal Vivaldo Lessa, aos secretários e diretores da prefeitura municipal, em especial ao contador e sua equipe técnica pela explanação contábil. Também quero agradecer o Gilmar Gomes, que estava na frente da transmissão, o nosso secretário Paulinho Salkowski e nossa secretária e diretora da Câmara, a Claudenice. Muito obrigado. E a todos os munícipes que acompanharam esta audiência pública, nossos agradecimentos. Nada mais havendo a tratar, agradeço a Deus pela direção dos trabalhos e aos membros da comissão e encerro esta audiência pública, desejando a todos uma boa tarde. Muito obrigado a todos.